começa falando sobre, eita, grande conquista. Ou o grande barraco também pode ser chamado, né? Meu amigo Daniel, teve uma situação muito séria lá dentro. Muito séria mesmo. Porque o Haddad foi acusado. Ih! O que é essa imagem que a gente tá vendo aí? Essa imagem que a gente tá vendo é uma briga do Fernando com o Caio, né? Menino, olha isso, deu peitada na cara ali, hein? Eu não tinha visto essa imagem, não. Fernando e Caio brigaram nesse final de semana e entregaram aí entretenimento, né? Embora É assim que eu embora gosto. não seja este o único fato que aconteceu esse final de semana que a gente vai atualizar vocês, porque o pau comeu, tá? Teve briga da Anne com a Lizzie, que são as donas da casa, né? As donas da mansão que amanhã precisam entrar em um consenso mas as duas brigaram. Pode ser que não cheguem a um consenso, hein? Será? Pode ser, hein? Estou supunhetando aqui que isso possa acontecer, né? Supondo, na verdade. Mas olha, a gente tá vendo aqui um barraco que tomou conta da mansão nesse final de semana, né? Envolvendo Caio e Fernando, os dois que se odeiam, a gente já sabe disso aqui, já se enfrentaram algumas vezes, né? E o Fernando, ele não leva desaforo pra casa, né? Como a gente tá vendo aqui, né? A situação tá pegando fogo. O que aconteceu, Ítalo? Conta pra gente. Então, o que acontece? Esses dois aí, a gente já sabe que eles dois têm uma treta, não é de hoje, né? E o Fernando, nesse momento aí, que ele peita mesmo o Caio, ele tá chamando o Caio de podre, né? Tudo isso porque teve uma treta iniciada com o Haddad anteriormente, né? Então, assim, essa briga que a gente tá vendo aí entre eles dois já é um desdobramento da briga que aconteceu antes, em que o Haddad estava envolvido, tá? E, Daniel, tem uma outra coisa também que eu só preciso contextualizar pra galera, que os próximos dias vai virar uma maluquice a Grande Conquista, porque o programa vai acabar no dia 18, ou seja, a gente só tem mais 2 semanas e meia. Mas já? Vai acabar no dia 18 de julho. Eles lá dentro já perceberam que tem muita gente para pouco período de programa acontecer. Então é bem provável que a gente veja realmente essas brigas que a gente, né, já vê eles tentando entregar um entretenimento, alguma coisa assim, vai aumentar. Vai piorar, né? Vai piorar, exatamente, porque tem 1 milhão em jogo, tem alguns participantes que realmente estão com vontade de jogar, o próprio Caio, o próprio Fernando, o Haddad, todos esses participantes que estão se destacando de alguma forma, ao meu ver, vão levar isso à 10ª potência. Eles vão querer continuar dessa forma. Não sabemos ainda o que vai acontecer em relação ao cronograma do programa, né? Se vai ser tipo aquela semana lá do Big Brother que elimina vários de uma vez. Semana Turbo, né? Exatamente, Semana Turbo. Não sabemos se vai acontecer dessa forma, mas fato é que o programa acaba em 18 dias, em 17 dias, porque hoje é dia 1º já, né? Então, na quinta-feira, teremos essa quinta-feira, a próxima, a 3ª quinta-feira de julho, vai ser o final do programa. Vai ser a grande final da atração da Raquel Sherazade, mas a gente falou sobre isso, o Haddad tá na tela, mas o que acontece? O Haddad, ele ficou muito chateado depois de ser acusado de usar o luto como estratégia, tá? Ele foi acusado de usar a história dele com a Luana Andrade, né? A namorada dele que faleceu no ano passado, para se vitimizar a Grande Conquista 2. O Haddad, ele caiu no choro e se revoltou com os comentários que foram feitos, né, pelos companheiros de reality. O Corrido também fez com que Tati Pink revelasse que perdeu o namorado e explicasse que entende a dor do Haddad. Durante a atividade de apontamento, o Breno alegou que Haddad usa historinhas tristes para se fazer de vítima no reality show. Em conversa com o Fernando, o empresário revelou aí que ficou revoltado com a afirmação e rebateu as acusações. Eu concordo. Ele se faz de vítima de verdade, gente. Assim, sabemos o luto, né? Respeito isso, mas o luto, ele é uma coisa, né? Não sei se você concorda comigo. Ele é uma coisa que a gente tem que viver, de qualquer forma. A gente vai viver em algum momento, né? Agora, quando você externa isso a todo momento para as pessoas, em um reality show, eu acredito que é se fazer de vítima sim.
A gente sabe que o luto ele é uma coisa que demora pra passar, né? Mas se você tá num reality show, onde o seu comportamento vai definir se você fica ou não dentro do programa, e você tem essa história que é triste, poxa, se você fala muito sobre isso, na minha opinião, sim, ele tá usando isso pra se fazer de vítima ali dentro do programa, mas é a minha opinião, e vendo ali, porque a todo momento que ele tem oportunidade, ele tenta mencionar, né, a moça. E eu acho que isso é pior, sabe por quê? Porque é uma falta de respeito. Porque além, né, deles terem ali na época um relacionamento, ela infelizmente faleceu. Ela tem família, ela tem pai, ela tem mãe, ela tem tio, ela tem tia. Imagina essas pessoas, né, sabendo que o cara tá no reality, fica remoendo, fica falando a todo momento isso. Então imagina, tipo, olha, falou da sua filha, falou disso aí. Imagina como que não é isso. Então eu acho que sim, é se fazer de vítima assim. Não tiro o luto dele de forma alguma. É algo que eu tenho certeza, na verdade, que ele tá passando, que ele deve ter passado, que não foi uma situação ali confortável, mas ficar usando disso a todo momento, na minha opinião, é sim se fazer de vítima. Assim, eu imagino que deva ter uma razão pro Breno tá falando isso, mas eu, pessoalmente, não vi o Haddad usando isso como tática para jogo, tá? Eu posso estar até falando aqui uma bobagem, porque eu realmente, como eu falei, eu não acompanho 24 horas, eu acompanho a edição, né? Mas uma coisa é você falar que tá passando por isso, outra coisa é você usar isso para ganhar apelo do público. Por outro lado, eu vejo o Haddad como um jogador muito mais combativo do que como um jogador que se faz de coitado. Isso, né? É verdade. Goste dele ou não, a gente tem que falar isso. Tá ali pra bater de frente com quem quer que venha. Inclusive com as plantas. Eu sempre repito isso aqui. Se todo participante tivesse a mesma vontade de puxar pro jogo como o Haddad tem, não é defendendo o Haddad não, porque eu não tô torcendo pra ninguém, tá? Só deixando bem claro. Mas todo mundo tivesse essa mesma vontade de jogar com o Haddad, que o Fernando, que o Caio, que o Guipa tem, então seria um jogo muito diferente. Mas ainda falando sobre essa treta que aconteceu aí durante esse final de semana, não essa, mas uma outra treta, foi a treta entre a Lisiane e a Anne, né? Eita. A Liz e a Anne tretaram, as duas donas da mansão, e aqui muita gente veio nos comentários falar que a Anne é quem deve ser escolhida pela casa naquela dinâmica. Se as duas não chegarem num acordo, vão as duas. Vai. Mas se as duas chegarem no acordo, tem uma votação secreta, né? Onde o pessoal da casa tem que escolher entre as duas. A gente tem que falar também que o desafeto da Lisiane Gutierrez, que era a Edilane, acabou indo porque a Lisiane não quis chegar num consenso ali. Então pode ser que nesse intervalinho de tempo aí, ela comece a ver a Anne como um desafeto ou uma pessoa que precisa sair. Mas eu acho que dessa vez a Lisiane vai dar um tiro no pé se ela quiser forçar a saída da Anne pra zona de risco. Eu acho que ela vai se queimar e ela vai sair. Eu acho que corre esse risco. É isso, é sempre uma loteria, né? Porque tem a prova antes, né? Então a pessoa tá se jogando ali, mas ela pode se salvar. Como aconteceu com a própria Lizzie, que se salvou e a Edilane se ferrou e foi embora, né? Eu falei aqui que a Anne é boa de prova, mas não tão boa nessas provas de estratégia, né? Ela é mais boa nas outras provas de donos da casa, ela saiu até que bem. Uma coisa boa, Daniel, dessas dinâmicas, na verdade, da Record, é que tem muita dinâmica de sorte também. E isso faz com que o jogo se movimente. Porque a gente via na Fazenda... Não. Oi? Pros donos, não. Os donos é prova de estratégia. Não, eu digo a prova da virada. A prova da virada, é verdade. Como aconteceu na semana anterior, na verdade, né? Que o Guipa se salvou e era uma prova 100% de sorte, praticamente. Tinha que responder as perguntas de forma exata, mas a sua posição de resposta dependia da sorte. Sim. Então, assim, eu gosto quando mistura não somente estratégia com sorte, mas sorte com resistência e tal, porque a gente vê na Fazenda que as provas são todas um percurso. A pessoa tem que fazer o percurso, tem que fazer tal coisa, né? Então, assim, fica um pouco mais complicado para quem não tem um preparo físico melhor vencer uma prova, ser fazendeiro lá na frente. Agora, na zona de risco, na prova da virada, pelo menos, né, tem essa questão de rolar, às vezes, uma coisa de sorte, o que eu acho bem bacana. Agora, voltando para o que vai acontecer amanhã,
tem chance sim da Anne ser indicada pela galera da casa, porque ela já foi criticada por algumas pessoas ali dentro. A gente sabe disso, ela tá meio apagada do jogo, no caso a Anne, e ela também tá meio, eu diria que queimada com algumas pessoas, como é o exemplo da Dona Geni, né, o próprio Haddad, Guipa também. Então, assim, será que vai existir uma força para colocar ela na zona de risco, né? Será que... Porque assim também, de certa forma, é até bom pra gente ver se ela tem essa força ainda que a galera levanta que ela tem. E que até levantam que o céu também tem, né? Mas para isso tudo acontecer... Eu acho que não mais. As duas vão ter que entrar num acordo, senão vai as duas pra zona de risco do mesmo de qualquer jeito. Isso se a Lisiane não chegar num consenso, né? Porque eu acho que independente de qualquer coisa, mesmo a Anne tentando, se a Alice falar, não vou indicar, vamos nós duas, aí pode acontecer realmente das duas irem juntas pra zona de risco, mas aí se acontece, por exemplo, da terceira pessoa, né, a mais votada da casa, se salvar e a gente ter uma zona de risco com Lisiane e Anne, que é o que eu sinceramente espero que aconteça, até pra gente ter uma noção ali do que pode vir, né, a acontecer nos próximos dias, já que a gente vai ter as parciais ali, eu acho que a Lisiane pode ser eliminada. Eu acho que tem uma possibilidade muito grande da Lisiane ser eliminada, porque ela é plantinha dentro do jogo, né? As únicas estratégias dela, a última grande estratégia dela foi há um mês atrás, quando ela colocou a Edilane na zona de risco e acabou se salvando ali na prova da virada. Até porque se ela não tivesse se salvado na prova da virada, ela ainda corria risco de sair no lugar da Edilane. Então a gente tem que pensar nesse cenário também, onde após essa briga, a Lisiane pode decidir não chegar em um consenso com a Anne. E ali as duas vão juntas para a zona de risco. E é aquilo, né? Não dá pra contar com o ovo na cloaca da galinha. Pode ser que a Lisiane não se salve e ela vá pra essa zona de risco. E eu acho que ela tem chances muito grandes de ser eliminada. E aí também tem aquela outra questão de quem que vai ser o indicado, né? Quem poderia, né? Eu tô achando que a Lisiane pode tentar repetir aquela estratégia. Eu tô achando. Será? Eu acho que pode. Porque se a Edilane quer um desafeto longo, né? Ela optou por fazer isso. Imagina a Anne, que era amiga, mas virou um desafeto. Ontem, o Haddad estava conversando sobre isso. E falou que acha, na opinião dele, o indicado vai ser o Rambo. O Rambo é planta também, né? Planta total. Planta e assim, eu acho que qualquer um que for pra zona de risco com o Rambo tem um pouquinho mais de chance de continuar no jogo, porque o Rambo é, né, inútil no jogo. Vamos lá, gente. Pô, faz nada. Então, obviamente que tem sempre os treteiros vão estar na ordem aí pra irem também. O próprio Guipa, como a gente sempre vê, o Haddad também que foi. Então, assim, tem sempre eles ali, que é o play safe, como a gente sempre fala, vamos votar em quem tá fazendo mais barulho. Só que isso é uma estratégia burra, porque a gente já viu Guipa voltando, Haddad voltando. Se eles continuarem insistindo e não mudarem a forma de jogo, aí realmente vai ficar um pouco complicado pra eles. Mas eu tô muito ansioso pra ver, Daniel, o que vai acontecer amanhã nessa formação de zona de risco. Estamos lembrando pra vocês de casa que a gente tá fazendo a cobertura completa de A Grande Conquista, reta final, viu? O programa acaba em 2 semanas, né? Acaba lá no dia 18. 2 semanas e meia, na verdade. Tem 2 semanas e meia pela frente aí. É por aí, é verdade. Então, uma cobertura completa dessa reta final você acompanha sempre aqui no nosso Papo de TV. Lembrando que logo